Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Esse é o programa Nossa Saúde, um programa feito em parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber. Toda semana trazemos assuntos de extrema importância, conhecimento de um valor enorme, não só para quem é dependente químico, também para quem é parente ou próximo a algum dependente químico. E muitas pessoas pedindo mais e mais informações sempre sobre essa convivência, sobre a codependência. Então, o programa de hoje nós vamos falar muito sobre a codependência, que é um enorme desafio emocional. Só quem tem um parente ou um grande amigo ou convive com alguém que seja dependente químico sabe do desgaste emocional, das dificuldades do dia a dia nessa relação. E é claro, o codependente precisa de tanta ajuda quanto o próprio dependente químico. Mas antes de começarmos o programa, eu gostaria de apresentar aqui algumas imagens. Essa é da Clínica Jorge Jaber, que é o site da clinicajorgejaber.com.br. Vale a pena acompanhar as notícias, as informações, lembrando que aqui embaixo, olha, curso de formação de terapeuta 2025, já não tem mais inscrições e estamos aguardando as inscrições para o curso de 2026. Muitas pessoas pedindo, querendo, se interessando em fazer esse curso devido à grande importância que tem para a vida, para o conhecimento do dia a dia, não só para quem tem um parente dependente químico, mas também para todos aqueles que querem ajudar e, quem sabe, até se profissionalizar, ganhar uma nova profissão, terapeuta em dependência química. Gostaria de apresentar também, já que o nosso tema é a codependência, gostaria de apresentar aqui o grupo Alanon. Esse grupo é um grupo ligado a alcoólicos anônimos, mas é específico para os familiares, para aquelas pessoas que buscam informação de como lidar no dia a dia com um dependente de álcool. E é um site muito interessante, tem aqui os grupos, tem um grupo só para os jovens saberem como administrar questões com a família. E temos também o grupo Naranon. Esse grupo é um grupo ligado a narcóticos anônimos e também é um grupo que todas as pessoas devem ficar atentas se tem problemas com algum familiar, com narcóticos, e esses links já estão na nossa descrição da live. Vale a pena conhecer, tem vídeos muito interessantes, tem um material muito grande, os 12 passos, as 12 tradições e muito, muito, muito conhecimento para quem precisa e quer aprender cada vez mais. Para mim é sempre um prazer estar nesse programa com a equipe da clínica do Dr. Jorge Jaber, doutora Paula, pessoa que já falei diversas vezes, é uma grande amiga, pessoa que eu tenho um carinho enorme, não só pela pessoa que é, mas principalmente pela capacidade que tem no seu trabalho e que desenvolve dentro da clínica Jorge Jaber. A senhora Raquel Sandi, que é outra terapeuta que vem dando informações valiosíssimas. Tenho recebido muitas informações elogiosas ao trabalho dela, a como ela faz as colocações, então gostaria de agradecer também. E temos o senhor Armando, que também é terapeuta em dependência química, com 30 anos de experiência e que está sempre engrandecendo muito esse programa. E para começarmos, eu gostaria de chamar a senhora Valentina, que é internacionalista dentro da clínica Dr. Jorge Jaber, é a pessoa que leva as informações e traz informações para o mundo inteiro, inclusive esses 2 livros, Alcoolismo e Saúde Mental em Pauta, ela, junto com a doutora Paula, levaram para a ONU, aonde também se discute a questão global da dependência química, da codependência. Então, além do boa noite a todos, boa noite muito especial à senhora Valentina, minha parceira,
co-hoster desse programa, que é quem me ajuda muitíssimo a colocar esse programa no ar para cada um de vocês. Muito obrigado, senhora Valentina. Bom, muito obrigada, senhor Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. O senhor Fernando mostrou os livros que nós apresentamos nas Nações Unidas, especificamente em janeiro, né, desse ano, de 2025. E com muita alegria, hoje mais cedo, né, eu pude participar da Youth Consultations Towards WSS and COP30, que significa Consultas da Juventude em direção a cúpulas mundiais sobre o desenvolvimento social rumo à COP30. O que é a COP30? É a 30ª Conferência das Partes das Convenções Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, a Clínica Jorge Jaber também foi convidada para participar sobre essas consultas de mudanças climáticas e lideranças jovens, o que nós podemos contribuir. Então, foi algo que foi muito interessante, porque eu estive na presença de líderes regionais, jovens, que representam a FAO, que é a Food Agriculture Organization, que é a Organização das Nações Unidas para Alimento e Cultura, e a OMS também. Né? Então, vai existir também uma preocupação com relação ao que foi ressaltado rapidamente, muito hoje, durante essa conferência de 2 horas, vai ser a conferência, né, em Belém, que vai reunir governos, cientistas, ONGs, entidades da sociedade civil, mais de 200, né, entidades, e que vai falar sobre o meio ambiente, a Amazônia, que é o maior bioma tropical do planeta, preocupação com o meio ambiente de uma forma geral, as mudanças climáticas e as suas consequências, e a transição ecológica, e o que o ser humano tem feito até o presente momento. Então, a Clínica Jorge Jaber participou essa manhã dessa consulta internacional, estive presente com muita alegria, e é uma felicidade enorme participar e transmitir esse conhecimento aqui para vocês. Como toda semana, nós vemos participando de webinários, seminários internacionais e especificamente não ligados à ONU e a outras instituições internacionais. E é uma alegria hoje também aqui estar no estúdio com a terapeuta Raquel Sandi. Obrigada. Né? Formada em Direito, terapeuta em Dependência Química, graduanda em Psicologia, com a doutora Paula Zanelato, que é psicóloga da Clínica Jorge Jaber, docente no curso de formação de terapeutas em Dependência Química, psicanalista, e tem aqui a minha colinha. Doutora Paula teve aulas espetaculares no curso de formação de terapeutas em dependência química, ministrando aulas como adolescência, transtorno por uso de álcool e outras drogas, transtorno bipolar, transtornos relacionados a traumas e estressores, esquizofrenia e toque, cocaína e crack. E também tenho a honra de ter aqui comigo também o terapeuta Armando Paolini, ele que está aí me olhando na tela. Tudo bem, seu Armando? 37 anos trabalhando na área de dependência química, formado pela primeira turma do curso de formação de terapeutas em dependência química da Clínica Jorge Jaber. Tem experiência no Day Top Village e no Samaritan Day Top Village, em Nova York, se eu não me engano, na Casa Cayman Against Substance Abuse, e graduando em filosofia atualmente. Então, é uma honra ter todos esses grandes convidados aqui, que também passaram pelo curso de formação de terapeutas em dependência química e ainda continuam estudando e ministrando aulas no curso. Então, muito obrigada a todos pela participação no programa de hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta deve ser encaminhada pela senhora Valentina. Sim. Para um dos terapeutas. Eu não sei qual é. Vamos lá, que eu vou escolher. Roda, roda, roda. Vamos lá. Eu escolho o terapeuta Armando Paolini.
Senhor terapeuta Armando Paulini, vamos lá. Muita concentração nessa hora, hein, seu Armando? Seu Armando Paulini, depois da apresentação que a senhora fez, é a minha obrigação. Tá? O senhor vai responder à altura. São mais de 30 anos de muito conhecimento. Terapeuta Armando Paulini, o que é a codependência segundo a abordagem da clínica Jorge Jaber? Bom, assim, codependência é um padrão disfuncional de relacionamento. Ele geralmente se desenvolve no contexto da própria doença, no uso da dependência, do químico pelo paciente, né, ou pelo familiar, no qual o familiar passa a viver em função do outro. Ele acaba sacrificando as próprias necessidades emocionais, sociais, profissionais, né, para cuidar do outro. Eu posso colocar também que não é apenas um cuidado excessivo, mas a perda da própria autonomia da vida diante do comportamento do dependente, né? Eu perco até a minha identidade para cuidar do outro. Então, é uma doença que ela é progressiva, né? E que adoece a pessoa a ponto dela perder a própria autonomia e a identidade para cuidar do outro. Acho que tá ótimo. Está ótimo, bem respondido, senhor Armando. Terapeuta Armando. Eu gostaria de emendar já nesse assunto quais são os principais sinais que devem ser observados da codependência, do início de codependência, porque também a codependência, assim como a dependência, ela vai aprofundando. Mas quais são os sinais mais evidentes, aqueles sinais que tem que acender a luzinha amarela de alerta para que o codependente comece a procurar ajuda? Assim, como eu mencionei, é uma doença que ela é progressiva, né? A gente vai procurar sinais ao longo desse período, né? Assim, eles vão se agravando com a progressão da doença, né? Os mais comuns, assim, é um excesso de preocupação e vigilância sobre o outro, né? Eu passo a tentar controlar, vigiar, saber onde a pessoa está a todos os momentos, né? Assim, isso demanda tempo, demanda esforço, energia, uma dificuldade de impor limites, né? Porque eu começo a barganhar com o outro a vida, né? Assim, porque eu tento controlar, eu barganho, né? A barganha é eu dar alguma coisa para ter algo em troca, e aí eu já vou me perdendo aí, né? Um sentimento constante de culpa, talvez, também muito presente, né? Onde é que eu fui que eu errei, o que eu estou fazendo de errado para que o outro tenha esse comportamento. E aí eu acabo me responsabilizando pelo comportamento do outro, né? Pelas consequências das coisas que o outro faz, eu me sinto responsável por aquilo, né? Em alguns casos, o isolamento social, por exemplo, comum quando a gente recebe um familiar, esposa de um alcoólatra, ou marido de um alcoólatra, que recusa sair, ter atividades sociais, porque tem medo do uso, né? A pessoa vai numa festa, vai começar a beber, então eu começo a recusar ir nos locais, porque eu não quero que o outro beba, né? Acaba abandonando também atividades próprias. Por exemplo, eu já não vou mais na academia fazer uma atividade física, porque eu estou querendo ficar de olho para ver quando é que ele chega, como é que chega, o que está acontecendo. Às vezes, com a gravidade da doença vai evoluindo, abandona outras atividades, inclusive emprego, talvez, ou outras coisas, né? Negligencio cuidados com outras pessoas, porque eu estou cuidando apenas de uma. Ansiedade também, né? E depois, também, uma coisa que acontece quando a pessoa entra, o familiar entra em recuperação e fica abstêmio, às vezes o familiar demora a entrar em recuperação também, porque ele fica ansioso e preocupado, será que vai recair? Será que vai usar? E aí cria-se, assim, é um sofrimento para a pessoa, né? O senhor poderia citar, desculpa interromper, o senhor poderia citar algum case, algum exemplo real de algo que esteja sendo vivenciado
ou foi vivenciado na clínica de codependência que lhe marcou muito? Que me marcou muito, assim, são muitos anos, né? Então, assim, tem muita história. Mas eu vejo, às vezes, essa questão da facilitação, né, do comportamento do outro com uma forma de barganha. Então, por exemplo, aconteceu agora, pouco tempo atrás, coisa de uma semana ou duas, a gente tem uma visita aqui que é feita regularmente, né? Porque a gente tem um sistema de hospital-dia, que o familiar pode participar, ficar aqui o dia inteiro, né? Ele vem para cá, é recebido, atendido, participa de grupos, etc. E tem a visita, né? Que é um direito do paciente receber a visita. E numa dessas visitas, e eu aproveito essa oportunidade que eu entro na visita para perguntar se tem alguma dúvida, dar alguma informação, né? E eu me deparei com a seguinte situação: a pessoa estava aqui em tratamento e a família comprou um carro, botou na porta da clínica o carro estacionado. E meio assim, eu não sei exatamente qual foi toda a conversa, porque eu cheguei na metade, né? Ela queria que eu autorizasse que a pessoa saísse da clínica, fosse lá fora para ver o carro que iria ganhar se cumprisse todo o tratamento. Mas que coisa, hein? Isso tem uma semana, talvez 10 dias. Então, assim, e é uma pessoa que a família participa, mas às vezes tem uma dificuldade, porque o sofrimento é intenso. Assim, eu compreendo, porque o desejo da recuperação é tamanho que eu faço qualquer coisa. Eu quero muito que o meu familiar se recupere. Eu desejo muito isso, a ponto, às vezes, de exagerar. E esse comportamento exagerado é um dos sintomas da codependência, né? Eu poderia citar outros, por exemplo, a pessoa continua a resolver o problema do outro o tempo inteiro, né? E ele vai mantendo esse ciclo, né? A pessoa tem um descontrole, utiliza alguma substância, aquilo tem uma consequência, e quem resolve é sempre a família. Porque é difícil, né? Assim, eu sofro junto, né? Então, é difícil, a gente compreende isso. Mas o tratamento é possível a gente trazer isso num nível adequado, né? Em que eu falo assim, você tem que trocar a facilitação da doença pela facilitação da recuperação. E aí eu preciso aprender a dizer não, colocar limite para mim, né? E falar a mesma linguagem. Certo? Tá certo, senhor terapeuta Armando, muito obrigada. Agradeço demais pela sua participação aqui no programa de hoje. E agora nós vamos ficar aqui com as nossas ladies. Eu que agradeço a participação. Sempre que puder, estarei presente. O que vocês precisarem, estou à disposição. Vejam que interessante. O senhor Armando está de plantão, abriu essa brecha do tempo dele para estar aqui junto conosco, passando informações tão importantes. Desejo para o senhor, Armando, um bom trabalho, que seja um plantão maravilhoso e que seja um plantão extremamente bem-sucedido na recuperação de quem mais precisa, de quem procura a ajuda da Clínica Jorge Jaber. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Obrigada, terapeuta Armando. Obrigada. Ok, agora eu queria ver uma pergunta que eu não sei para qual das duas meninas será direcionada, se para a doutora Paula ou se para a senhora Raquel Sandi. Já falamos em diversos programas sobre a anamnese, sobre esse primeiro contato, essa busca de informações do paciente quando entra em internação. Mas quando a gente fala da codependência, portanto, claro, da família que vai lá, como é que funciona essa abordagem? Tem também uma anamnese? Como é que é isso? As duas podem responder, Sim, mas, por sim. favor, senhora Raquel. Sim, o que ocorre? Boa noite a todos, primeiramente. O que ocorre? Quando o familiar chega, ele chega com o paciente entra, é feita uma anamnese do paciente
por alguém da psicologia, e o paciente tem anamnese também com alguém da psicologia, né? São feitas 2 anamneses diferentes para que os fatos sejam os mais esclarecedores possíveis, porque de repente o paciente ele não se vê adoecido, ele não se vê dentro de casa adoecido, ele não se vê, como eu poderia dizer, magoando as pessoas, às vezes furtando dentro de casa, e isso a gente só consegue ver em uma anamnese familiar. E o que seria uma anamnese? Sim. Vamos falar sobre isso, Sim. porque o nosso público talvez não saiba o que seria uma anamnese. História de vida do paciente, onde nós colhemos desde a infância até os dias atuais do paciente. Nós colhemos toda essa história para que seja feito um pitch para o paciente, mas isso a gente fala depois em outro bloco. Uma palavrinha que define bem, de forma mais prática, o que é uma anamnese, é uma entrevista. Aliás, boa noite, gente. Eu acabei não dando boa noite. Boa noite a todos, muito bom estar aqui. Então, uma entrevista que é feita com o paciente, mas existem outras formas, sabe, Fernando, de diagnosticar a codependência, né? A anamnese ou entrevista é uma das principais maneiras, mas a observação do comportamento do familiar ao longo da internação vai fechando mais esse diagnóstico. Aliás, eu estava aqui, não resisti, eu estava lembrando da minha reação no dia que essa família queria mostrar o carro. Gente, esse exemplo, Perdeu. que o Armando trouxe. Claro que a gente, assim, aqui a gente está trazendo num bate-papo, numa troca de informações. Não é engraçado, né? Porque a gente está falando de uma doença, mas foi engraçada a minha reação, porque eu estava numa atividade externa da clínica, sabe? Não sei, eu não estava na clínica na hora. E aí me ligaram, eu na correria lá, toca meu telefone, acho que da recepção. Não é golpe. Então, doutora Paula, é que tem a família aqui que quer levar a paciente lá fora para ver o carro novo. Aí eu, oi, o que está acontecendo? Para tudo. Aí eu acho que eu liguei pro Armando. Não é golpe. Que a gente fica se comunicando o tempo todo, né? Vai lá fazer uma abordagem. E o mais curioso, aliás, o que faz a gente entender como funciona esse padrão de comportamento disfuncional é que essa mesma família que fez esse movimento de mostrar o carro é uma família que vinha me cobrando, de certa forma, que eu conscientizasse essa paciente das perdas financeiras dela. Então, veja só que incoerente. Então, eu acho que a codependência funciona muitas vezes assim, com padrões incoerentes também. Porque é claro que, no fundo, aquela família quer o bem, mas esse padrão disfuncional ele está tão presente que ela já não percebe mais o que é certo ou errado naquela situação. Ela vai agindo de acordo com a emoção. Né? Muito bom. E como é que a clínica Jorge Jaber, senhora Raquel, realiza o diagnóstico da codependência em si? Como é que vocês fazem o tratamento da codependência? É engraçado que eu iria começar justamente falando da anamnese, né? O primeiro ponto é a anamnese, do paciente, do familiar, que é acolhido por nós. Depois nós temos os grupos terapêuticos, né? Nos grupos terapêuticos nós identificamos também muita coisa. O importante a falar é que o paciente, a clínica Jorge Jaber não trabalha só o paciente, ela trabalha o familiar também, porque também não adianta o paciente fazer todo o tratamento e chegar em casa o familiar estar adoecido. Então, a clínica abraça o familiar também. Então, nós temos grupos específicos para os familiares, e isso é visto no grupo, né, que é a doutora Paula, o senhor Armando, eles comandam atualmente esse grupo, isso é visto nos grupos terapêuticos, e de uma certa forma, eles são vistos durante as visitas, durante as mensagens que eles mandam para o nosso celular, porque nós enviamos todos os dias o boletim médico, informando como está o paciente. De domingo a domingo? De domingo a domingo, todos os dias, todos
todos os familiares recebem boletim médico com foto do seu familiar. Então, o que acontece? Mesmo com esse nosso envio, o familiar, às vezes, pergunta: mas essa noite ficou frio, tinha coberta para ele? Sim, fique tranquila, seu familiar não estava com frio. Ele está se alimentando bem? Então, são famílias que passam, muitas vezes, dezenas de mensagens ao longo do dia. Então, nós vemos que esse familiar está bem adoecido, e nós sempre convidamos para os grupos familiares e que cada vez mais eles frequentem a clínica para se tratar. O tratamento é mais do que é necessário, né? O familiar tem que participar, né? Porque a gente vê, né? O paciente tem alta, vai para casa, vai adotar os mesmos hábitos, o familiar vai receber da mesma forma como recebia antes. O que a senhora recomenda, doutora Paula? Nesse caso. Se esse padrão disfuncional não for tratado, se esse ambiente não for tratado, a tendência da doença se manifestar novamente vai ser muito maior, né? Porque, apesar da codependência ser um padrão disfuncional de comportamento e de relacionamento, ela, de fato, pode gerar outras doenças, né? As doenças psiquiátricas estão em alta hoje em dia, que a gente tanto fala, como a ansiedade, que é uma doença, dependendo do nível, claro, alguma ansiedade é normal. A ansiedade pode até nos impulsionar, né? Mas a ansiedade que paralisa, ela se torna uma doença, né? O transtorno de ansiedade. E a depressão. Eu tenho muitos familiares que desenvolvem, de fato, depressão, porque ele inicia nesses padrões disfuncionais e ele vai, como já foi dito aqui, deixando a vida de lado, deixando a vida social, deixando o trabalho, não se cuidando, né? Como às vezes eu tenho, assim, paciente, já ouvi, a gente falou até na semana passada, do paciente que deixa de lavar o cabelo, por exemplo, né? Do familiar, aliás, que deixa de lavar o cabelo. E outras coisas, poxa, meu marido está internado, então eu tenho culpa e não faço as minhas unhas, por exemplo. Eu vejo esse tipo de coisa. E com isso você vai se descuidando. A pessoa não se sente mais à vontade, ela acha que não tem o direito de viver. E aí começa a doença. Ela acha que ela, por exemplo, não pode ir fazer uma atividade física. Afinal, ela tem um adicto internado e ela vai sentir culpa se ela fizer qualquer coisa desse tipo, jantar com os amigos, por exemplo. Então, quando você vai deixando de se cuidar, deixando a sua vida social de lado, a probabilidade de você desenvolver algum transtorno mental é maior. E nos grupos de família, por exemplo, vocês estão conseguindo alguns casos de, vou dizer, desculpa o termo, né, alguns cases de sucesso, algumas histórias de sucesso e superação com base no tratamento, na terapia cognitivo-comportamental? Muito. Hoje eu fiz um grupo de família, né? E aí eu vou trazer, hoje foi muito rico, sabe? Hoje até me emocionei bastante, assim, porque eu escutei de um pai que frequenta Naranon. Então, é um pai que ele está na 18ª internação do filho. E ele frequenta o Naranon. Hoje ele participa das reuniões, coordena reuniões. E ele falou uma coisa muito interessante no grupo para outros familiares que estavam ali presentes e que ainda estão com familiar, e tomara que na primeira e única internação, né, alguns pacientes jovens, mas ele disse: eu facilitei muito a doença do meu filho. Mas por que eu facilitei a doença do meu filho? Porque eu não tinha informação. Então, ele falou, ele deu esse depoimento. Então, ele disse, então, hoje, com informação, eu não sou mais um facilitador, sabe? E é por isso que a gente está aqui, né? Não só a gente age no tratamento diariamente na clínica, mas um dos pilares da clínica Jorge Jaber é a prevenção. Acho que o nosso grande objetivo aqui é levar informação, trazer e levar informação para agir na prevenção, porque quanto mais informação um familiar souber sobre a doença, mais ele vai agir, menos ele vai adoecer. Exatamente, olha só. A senhora Raquel Sandi, a doutora Paula agora acabou de falar sobre a informação. A senhora Raquel Sandi deu um dado bastante interessante, que é esse do contato contínuo da clínica com
a família, e até de mandar as fotos todos os dias. E eu parei para pensar, ok, as fotos, olha que interessante, elas servem tanto para o alívio da angústia que o parente tem de ter o seu ente internado, como também pode servir para o interesse daquela família que começa a perder o interesse e a fé, inclusive na recuperação do seu ente. Então, receber essas fotos diárias também vai mostrando, de alguma maneira, a progressão do trabalho da clínica, a evolução que o paciente está tendo lá dentro. Mas a minha pergunta, ainda dentro disso tudo, é: quais são os fatores familiares que mais contribuem para o desenvolvimento da codependência? Quais são os fatores familiares que mais contribuem? Isso. Vamos lá. O nosso lado emocional, né, quando é distorcido, quando é dependente do outro, vai ser um fator que vai influenciar bastante, né? Então, uma família que se apoia numa relação fusionada de dependência, ela tende a desenvolver, obviamente, a codependência, né? Agora, se já tem casos de outras doenças psiquiátricas na família, se já é uma família que vem de gerações com adoecimento, então, um exemplo clássico, isso é muito comum, tá? Tem até uma estatística. Mulheres que tiveram pai com alcoolismo tendem a casar com um homem alcoolista. Famílias que têm pai ou mãe onde presenciou algum tipo de violência tendem a repetir esse padrão e buscar, de alguma forma, relações disfuncionais para si. Por mais que a pessoa verbalmente diga, olha, não, eu vou... não quero isso para mim, eu quero uma pessoa diferente... de alguma forma você observa, e eu não trouxe números, mas tem números, padrão, né? Esses padrões se repetem, e é muito, muito interessante de observar isso. Então, e é muito difícil, sem tratamento, sem terapia, a gente se dar conta disso e romper, e colocar limites. Por quê? Existe uma palavrinha mágica para responder essa sua pergunta, sabe, Fernando? 2 palavrinhas mágicas. A pessoa, ela tende a se achar a salvadora, sabe? Ela tende a achar que ela vai resolver aquele problema familiar. Seria a síndrome do Salvador, alguma coisa síndrome do Salvador, né? Ou uma tendência a fazer um sacrifício pelo outro. Então, eu não consegui curar o meu pai, mas eu vou curar o meu marido. Eu não pude me sacrificar pelo meu pai, mas eu vou me sacrificar pelo meu marido. Então, esse tipo de padrão, ele vem se repetindo, né, numa família disfuncional. Gente, essas informações que estão sendo ditas aqui certamente são muito reveladoras e vai ajudar muita gente que está precisando de ajuda, certamente. Parabéns às terapeutas, doutoras, parabéns por trazerem essas informações de uma relevância aqui extrema. E eu gostaria de dar a palavra para a senhora Raquel. Eu gostaria de trazer 2 questões também muito importantes. Nós falamos muito com as famílias também, que eles precisam entregar o paciente para a equipe multidisciplinar, porque quando existe esse familiar, esse codependente, que ele fica fazendo, por exemplo, várias perguntas, perguntando se passou frio, se está se alimentando, né? Mesmo vendo as fotos, ok, o boletim médico, né? A gente chega para essa família e fala, entrega, deixa que a equipe multidisciplinar está cuidando, tá? Por mais que veja, nós temos um complexo esportivo, mesmo que veja que está fazendo academia, está na quadra de vôlei de areia, está no futebol, mesmo assim eles não se contentam, eles ficam querendo segurar, querem curar da forma deles, querem cuidar da forma deles. Então, Raquel, olha, exemplo, depois eu falo. Porque ela está trazendo algo. Eu vou trazer um outro olhar sobre isso que a senhora está trazendo, sabe, senhora Raquel? Que é
um grande dificultador, digamos assim, que a gente tem quando a gente fala de saúde mental. Tem o lado de que vê a foto e segue se preocupando, né? E tem o outro lado de que vê a foto jogando futebol e fala, tá ótimo. Se tá jogando futebol, tá muito bem, não precisa mais da internação. Não é? Não precisa mais da internação. É a grande dificuldade que eu tenho quando a gente fala de saúde mental. E hoje, nesse grupo de família, a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, porque eu tinha um pai que tinha tido filho em janeiro desse ano, né, atropelado. E aí, enquanto ele contava que o filho foi atropelado, porque foi atropelado e foi para o hospital e ficou no CTI, tomou ponto. E eu falei, pois não tem questionamento, né? Foi atropelado, imediatamente vai fazer o que o médico disser. E, em paralelo, tinha um outro caso, já que a senhora Valentina gosta quando eu trago alguns cases, ela diz. Eu adoro. CSI. E, em paralelo, tinha um outro caso de uma família que foi pega de surpresa, não era de um adicto, tá? Uma pessoa que teve uma outra doença psiquiátrica sem usar drogas, teve depressão. Depressão com sintoma psicótico. E uma pessoa que nunca tinha adoecido. Então, quando essa pessoa adoeceu e teve o que a gente chama de surto, ela foi levada ao hospital e foram feitos todos os exames possíveis e imagináveis, clínicos, exames clínicos, o que é correto, tá? A gente sempre investiga primeiro a parte clínica do paciente, tá? Descartando a parte clínica, a gente vai para a parte psiquiátrica. Mas o relato dessa família era assim, eu não entendia como se eles faziam todos os exames e os exames vinham, tá tudo bem, não há nenhum problema clínico. E essa família teve muita dificuldade de aceitação que era um problema psiquiátrico. Então, ela praticamente não aceitou a internação. E logo nas primeiras vezes que viu o seu parente, pediu para levá-lo embora, pediu inclusive para ele, falando, vamos embora, vamos para casa. E esse paciente falou, não, eu preciso me tratar. Que a gente fala, o terapeuta Armando fala, né? Eu estou sangrando por dentro. Mas a gente enfrenta muito essa dificuldade na questão da conscientização e da informação. É muito forte. A informação da doença da saúde mental, ela demora, porque você não vê esse sangramento de dentro, né? E eu me recordei aqui de um caso de 2024, que a gente tinha uma mãe muito insistente, que todos vocês devem recordar, né? Que ela via a foto do filho, que a gente mandava o boletim, mandava para ela, mandava para o pai, mandava para o cuidador também. Mas o olho dele está caído, vocês estão dopando meu filho, vocês não estão tratando bem o meu filho se alimentou hoje, vocês deram comida para ele, senhora, são 6 refeições diárias, ele toma banho, senhora. E assim, eu queria ressaltar que, claro, tem muitas mães nos assistindo, temos mães aqui presentes, e a mãe, o pai, o familiar, ele está no completo direito dele. Sim. De ficar preocupado, de se sentir angustiado, de pensar no frio, de pensar na comida. Mas naquele caso era a luz do sol. Claro, claro, mas a gente tem que acolher isso em primeiro lugar. Nós temos que acolher esse sentimento. Tá? O que a gente está mencionando aqui é um excesso de ansiedade, de sintomas por parte do familiar. E por isso a importância do familiar vir participar do tratamento. Essa mãe que a senhora está dizendo, ela não queria vir participar do tratamento. Então, ela podia estar com o filho, ela podia estar vendo, mas ela queria ali uma solução mágica da nossa parte, né? Ela não queria fazer essa entrega que a senhora Raquel está dizendo. Então, é disso que a gente está falando, sabe? Para quem está assistindo a gente. Não tem problema nenhum, pelo contrário. O normal é sentir ansiedade, o normal é sentir medo, angústia, porque é terrível, né? Ter um filho, ter um marido, ter uma filha, um pai, uma mãe, angustiante. É terrível. E a gente precisa estabelecer uma relação de confiança no tratamento. Então, é claro que num primeiro momento, nos primeiros dias, eu nos primeiros dias faço questão de mandar mais foto do que é o combinado.
Porque eu já até falei, já fui familiar com um ente querido internado, seja na clínica psiquiátrica, seja num hospital clínico, você sofre. Então, você quer notícias, você quer saber. Então, de adolescente, eu recebo a foto dos adolescentes o dia todo, eu mando 10 fotos para o familiar, porque eu acho que é uma situação mais delicada ainda quando é um adolescente internado. Nós temos vários grupos. A questão aqui não é não sentir o sentimento, é sentir e vir tratar, é sentir e compartilhar, não querer controlar o tratamento à distância. Exatamente, doutora que a Paula. gente está trazendo aqui. A participação é fundamental. Só uma questão, acompanhando o que a doutora Paula acabou de comentar, né? Sobre essa angústia da família, querer saber o tempo inteiro, meu filho está no sol, meu filho comeu, meu filho não comeu, e isso é natural. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que a Clínica Jorge Jaber não só trata o paciente, como também, desde o início, já começa a tratar a família, essa angústia da codependência, porque a codependência também gera abstinência, quando não tem o seu parente em casa, é aquela preocupação do dia a dia, porque às vezes são anos vivenciando aquele método de vida, aquela metodologia, e não consegue também se desprender, e tem síndrome de abstinência. Fernando. Aí a doutora Paula também comentou sobre a foto do futebol. Então se meu filho está jogando futebol, ele está bem. A família, muitas vezes, pelo desejo de ver o filho bem, quase que milagrosamente, num estalar de dedo, quer muito essa recuperação sem, às vezes, entender e respeitar o tempo que o paciente precisa e que a clínica precisa para desenvolver esse trabalho, não só com o paciente, como também com a família. Ambos estão sendo tratados. Então, um recado meu pessoal aqui, eu conheço um pouco de dependência química, conheço diversos dependentes químicos, diversas famílias que sofrem com dependência química, e respeitar. Eu peço a todos, seja na clínica do Dr. Jorge Jaber ou em qualquer clínica, que você ponha o seu ente querido que precisa de ajuda, é urgente, é emergente essa ajuda, respeite a metodologia, respeite o tempo do tratamento e também entenda, eu acho que esse é o grande recado dessa série de programas de codependência, respeite a sua codependência, respeite e entenda que também é um tratamento, porque muitas vezes a família está sofrendo de abstinência. Doutora Paula, a senhora já ia emendando nessa codependência. Perfeito que você trouxe, Fernando, sobre essa abstinência da família. Por que isso? Tá? Porque quando eu tenho alguém doente na minha família, eu passo a exercer uma função. Tá? E esse é o grande lance da codependência, né? É a função de cuidar do outro. Tá? De abdicar de si para cuidar do outro. Isso. Então, quando eu vivo em função do outro, eu me vicio, né? Eu fico dependente dessa função na minha vida. É como eu tenho meu trabalho, eu tenho uma função no meu trabalho, eu gosto de ser psicólogo, eu gosto de participar, de atender. Essa é a minha função de vida, é minha missão de vida. E no caso de uma família adoecida, há uma função. A função de salvar o outro, a função de cuidar do outro, a função de esperar o outro chegar, a função de dar comida, a função de dar o remédio, a função de acompanhar no grupo, a função de levar para a escola, para o trabalho, a função de vigiar, a função de guardar a chave de casa embaixo do travesseiro, porque senão sai à noite. Então, essa função dá trabalho, essa função dá um trabalho danado. Então, quando eu tiro o doente, o que sobra? Qual a minha função? Qual é o meu papel? Da abstinência mesmo, sabe? Da abstinência. Qual é o meu papel? Né? No caso, o familiar se perguntaria isso, né? Qual seria o meu papel? E na verdade, numa família disfuncional, são justamente os papéis que ficam invertidos, sabe, senhora Valentina? E isso atrapalha muito as dinâmicas familiares, tá? Porque, por exemplo, vamos supor, uma mãe
de 2 filhos, né? Um adicto, adoecido, e o outro não. Essa mãe, ela acaba deixando de exercer a função materna para esse outro filho. E isso pode gerar outros problemas. Então, essa dinâmica familiar vai ficando toda distorcida, sabe? Outros traumas, outras patologias nesse que não está sendo cuidado, né? Não é? Pois é. Pode ter um caso de um familiar que interna, né, um paciente adicto e tem um outro paciente, um outro familiar em casa que tem algum transtorno psiquiátrico, e aí vai interna os dois. No caso, a gente já teve esse tipo de caso, e aí abandona, porque não tem condições de cuidar, prefere cuidar de si, ou então diz que não dá. Como é que vocês lidam com esses casos? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Tem um equilíbrio nisso aí, deve ter um equilíbrio nisso que você está trazendo, que é o seguinte: não pode abandonar, né? Mas também não pode não cuidar de si. Então, são coisas diferentes. Então, às vezes, a família precisa de um tempo, e esse tempo pode ser positivo, para se reconstruir, para se restabelecer. É como esse pai que deu um depoimento forte hoje. Ele precisou ficar 1 mês sem ir. Foi hoje falando: olha, eu não queria estar aqui, mas eu estou seguindo o que os profissionais disseram e estava na hora de vir. Então, mas a gente respeitou um tempo inicial, mas não pode ficar tempo demais. Precisa participar do tratamento. Inclusive, eu falei para ele, se o senhor quiser vir nesse primeiro momento e não ter contato com seu filho, tudo bem, mas tem que vir para o grupo, tem que vir para a terapia. Tá? Infelizmente, claro, infelizmente, existem casos de abandono. Existem. Nós fazemos algo que é tentar quebrar resistência. A gente insiste, a gente liga, a gente marca consulta, a gente manda as fotos, manda os boletins, fala da melhora, fala da evolução, convida. Nem sempre, 100% dos casos, nós vamos ter um êxito de trazer essa relação familiar saudável de volta. Tá? Agora, acontece muito de termos famílias com 2 ou até 3 membros da família internados na clínica. Já vi diversas vezes. Né? E aí eu tenho um exemplo de codependência que me aconteceu na semana passada, justamente com uma familiar que tinha 2 familiares internados. Um estava de alta médica e o outro não. O outro precisava de bastante tratamento ainda, porque estava em negação, estava agressivo, sem aceitação nenhuma de sua condição e de sua doença. Não tinha a mínima condição de ter alta. Não havia. E aí, um estava de alta e o outro não. No dia da alta deste ela foi lá. Fizemos, inclusive, a terapia de família. Estou muito feliz com a alta. Na hora de levar o familiar, ela teve um descontrole. Essa familiar teve um descontrole e saiu correndo, literalmente. Ela não tem condição de levar de alta o que estava de alta. Ok. Passou o dia, eu tive que lidar com a frustração do paciente que fez tudo certo, que estava de alta. Consegui deixar esse paciente bem, mas ele estava tão bem realmente que ele lidou bem com a frustração, ele não agitou. Passou o dia, eu consegui ligar para essa familiar, pedir para que ela comparecesse no dia seguinte para uma consulta comigo. Quando chegou na consulta do dia seguinte, ela falou: olha, eu vou levar o meu familiar de alta, mas eu também vou levar o que não está bem. E eu falei: mas por quê? O que está acontecendo? Fala desse sentimento. Não está na hora, me escuta. A senhora vai acabar levando a doença para dentro de casa novamente e a tendência de contagiar a todos vai ser muito grande. E não deu jeito. Eu insisti, e ela ficou completamente cega. Essa pessoa ficou completamente cega devido ao sentimento da codependência, devido a esse achismo do controle de que vai salvar, de que vai resolver. E ela não suportou dizer não para o outro. Ela falou: já que eu vou levar eu vou ter que dizer
sim para o outro. Eu vou Pois ter que é. ceder à pressão de uma pessoa que está muito adoecida em negação. Ela não conseguiu colocar limite. Tá? E eu insisti muito, porque às vezes isso, gente, acontece uma tragédia. Eu já vi tragédias acontecendo. A senhora insistiu, outros membros da equipe multidisciplinar insistiram, todos ali presenciaram e viram que realmente todas as tentativas que foram feitas ali para salvar a vida de ambos, né, de ambos os familiares, acabaram não ocorrendo. E eu dizia assim, poxa, segue o que a equipe está dizendo, a senhora fez tantas terapias, nós conversamos tanto sobre isso, e ela falou assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Então, nós temos o nosso limite também, mas é só por hoje. Estamos à disposição para ajudar a todos, porque hoje foi assim, amanhã pode ser diferente. 2 pontos colocados nessa fala, nesse bloco, nesse trecho, que eu anotei aqui, que são de uma importância muito grande a informação. Primeiro é sobre abandono. Abandono, claro, não deve acontecer. O parente tem uma doença incurável e precisa da família participando, não codependente, mas coparticipativa para salvar aquela vida. Colocar realmente uma pessoa em recuperação. Mas, então, assim, muitas vezes o abandono vem por conta de um cansaço extremo. Dá até para entender a família. Não é aceitável, mas dá até para entender. Porque a família chega um momento que quer só se ver livre. É como se tivesse colocado naquele... agora eu vou me ver livre. E nós sabemos que não é assim, porque a família é um núcleo. E é necessário que todos estejam juntos, não juntos na doença, mas juntos na recuperação. E a outra coisa muito importante que foi dita, que aí é uma curiosidade minha, é família na clínica. Muitas empresas, pelo Brasil inteiro, já trabalhei em diversas, não contratam parentes para a mesma empresa. Porque um comete uma falha, vem o outro e defende a falha, e assim vai. No mundo corporativo isso acontece. Dentro de uma clínica, como é que funciona essa questão de ter mais de um membro da mesma família? Vou citar um exemplo comum dos milhares que podem acontecer. Tem um jovem dependente químico, tem uma mãe com transtornos psiquiátricos, mas essa mãe foi sempre a facilitadora e talvez até por conta disso a geradora de maiores problemas para esse jovem. Como é que é essa relação quando tem membros de família? Porque nós sabemos que o normal, a princípio, de uma família é um defender o outro, mesmo que seja nos erros. Eu vou querer ouvir a senhora Raquel sobre isso, que com certeza ela vai contribuir muito, mas eu queria responder de forma bem prática. É bem diferente da empresa, porque é muito rico. E a gente tem conteúdo para trabalhar. A gente então, estuda todo dia. Quando isso acontece dentro da clínica, eu, como profissional, eu vejo e eu posso intervir. Eu posso agir no sintoma. Então, é rico demais. Funciona, que é uma beleza, é uma maravilha. Tem seus desafios? Tem. Tem algumas dificuldades? Sim, mas a gente está ali com os sintomas, né, com os sinais, com a relação na nossa frente. E como nós temos muitos grupos e muitas atividades, o familiar não necessariamente, né, familiar / paciente, nesse caso são 2 pacientes, familiares, vão estar na mesma atividade. Então eu consigo montar um plano de tratamento e uma rotina que eles não estejam em nenhum grupo juntos no mesmo dia, tá? E eles vão estar em atividades juntas de acordo com o que a equipe vai decidir. Então, eu posso fazer um combinado que eles vão malhar juntos, mas as terapias vão ser separadas ao longo do dia, por exemplo. Lembrando que todos são incentivados a fazerem o curso de formação de terapeutas em dependência química, que ajuda bastante.
Sim, a doutora Paula já falou praticamente como nós fazemos. Quando existem duas pessoas ou mais da mesma família, nós dividimos os grupos geralmente no início, né? No início do tratamento, a gente tenta separar um pouquinho para que essa questão mãe, filho, muitas vezes, irmãos que já vêm com problemas de fora da clínica, não venham surgir no tratamento, mas depois de determinado tempo de tratamento, eles acabam podendo até conviver no mesmo grupo terapêutico sem problema. Já vimos casais também juntos. Também. E o que me lembrei aqui de uma situação que foi muito rica, que a gente pôde trabalhar, onde um vai defender o outro, por exemplo. E aí, opa, né? Fica muito rico para trabalhar. Opa! É uma maravilha, né? É uma maravilha. E aí, assim, uma coisa que eu me lembro que eu ensinei para esse casal, quando eu vi um indo defender o outro, mas falando pelo outro, falei assim: olha, seu parceiro precisa aprender a falar por ele. Porque esse é um sinal de codependência. Quando eu não deixo o outro falar o que está incomodando, eu quero responder por ele, por ela, né? Eu estou falando de forma generalizada. E quando eu respondo pelo outro, se eu respondo pela senhora Raquel, eu não dou chance dela crescer, eu não dou chance dela manifestar o sentimento dela. E por aí vai. Exercer a individualidade dela. Verdade. Essa palavra é bem importante. Eu gostaria de aproveitar e trazer mais um exemplo. Nós falamos sobre grupo de família. E o que acontece? Nós tínhamos um paciente que o pai ele era resistente a grupos familiares. Então, o que acontece? Às vezes, tentam nos boicotar. Então, esse familiar era familiar de um paciente que usava múltiplas substâncias e também abusava de medicamento. O que esse pai tentou fazer? Esse paciente, um atleta praticamente, fazia várias atividades, o pai recebia essas fotos dele nas atividades, nos grupos terapêuticos, mas esse pai, mesmo sabendo que o filho estava indo muito bem na clínica, tentou levar uma cartela de um medicamento para esse filho, e esse filho também era abusador de medicamento. Então, quer dizer, nós conseguimos interceptar isso, mas olha o grau de gravidade de codependência desse pai. Então, quer dizer, nós descobrimos, o chamamos aos grupos terapêuticos, ele começou a entender que isso era um prejuízo para o filho dele, não um benefício, mas era a doença dele naquele momento. Melhorou bastante. Bom, vamos lá, eu preciso interromper, o diálogo está ótimo, o programa está excelente, tirando diversas dúvidas que os parentes têm, porque são as pessoas que vivem na agonia do dia a dia, na esperança de salvação, de recuperação, mas nosso programa está chegando ao fim. Eu sempre digo que 1 hora é pouco. Queria agradecer muito a senhora a senhora terapeuta Raquel Sandi, a senhora Obrigada. doutora Paula Zanelato e também a nossa internacionalista e responsável por todo esses tentáculos de conhecimento que a clínica tem em via de mão dupla, tanto trazendo informação quanto levando informação, que é a senhora Valentina. Olha, muito obrigado, realmente hoje a gente está até meio que estourando o tempo já. Mas o doutor Jorge Jaber vai nos perdoar. Fernando, eu tenho só uma informaçãozinha muito importante para acrescentar. Quando o familiar ou qualquer pessoa precisar de ajuda, por favor, entre no site www.clinicajorgejaber.com.br ou o nosso Instagram, Clínica Jorge Jaber, tudo junto e minúsculo, ou acesse a nossa central de internações 24 horas, que o número no Brasil é 21 99 107 38 75. Essas informações vão estar descritas também na descrição dessa live. Isso é de extrema importância para todos. Muito obrigada. Exatamente. Só para complementar, está aqui a capa do site da clínica do Dr. Jorge Jaber. Tem todas as informações aí, todas as informações. Daqui a pouco abrindo o curso de formação de terapeutas 2026, que eu recomendo fortemente a todos que têm parentes que precisam de ajuda, amigos que precisam de ajuda ou que querem mudar
ter uma oportunidade, quem sabe, de uma nova profissão, se inscreverem. Então, agradeço as meninas que ficaram, agradeço ao senhor Armando, que participou do início e depois teve que sair, claro, está em plantão, abriu uma brecha no plantão só para nos trazer informações. Isso é respeito a você, isso é respeito à informação. Isso é dedicação, é a dedicação que a clínica Dr. Jorge Jaber traz todas as quintas-feiras, às 8h30 aqui nesse programa, o programa Nossa Saúde. Então, nos vemos na semana que vem com mais um programa, com mais informações extremamente relevantes. Agradeço a toda a equipe sempre do Dr. Jorge Jaber que participa desse programa, mas principalmente a você que está aí nos assistindo, pois esse programa, pode ter certeza, é feito para você. Então, eu desejo a todos uma excelente semana, com saúde, com paz, com harmonia. E é isso, gente. Na hora que precisar procurar ajuda, procure ajuda de quem sabe o que faz, de quem tem décadas e décadas de experiência no tratamento de transtornos da drogadição quanto transtornos psiquiátricos. Muito obrigado, Dr. Jorge Jaber, pela oportunidade desse programa. Até semana que vem.